Hoje nós vamos ver a primeira aula sobre ecologia aplicada, sustentabilidade, agricultura e pesca. Bibliografia, Fundamentos em Ecologia, o Beguinho, capítulo 12. Ecologia de Indivíduos a Ecossistemas, o Begão, capítulos 15 e 22. E o livro A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização, de Porto Gonçalves. Nós vamos abordar o livro inteiro. As coisas mais importantes do livro vocês vão ver ao longo da aula. O que nós vamos ver então? Nós vamos ver o que é sustentabilidade, nós vamos ver um pouco sobre crescimento da população humana, a questão entre agricultura e sustentabilidade, exploração máxima sustentada e alternativas aos defensivos químicos. Então, a primeira pergunta é, o que é sustentabilidade? O primeiro termo que nós vamos estudar, nós vamos ver na bibliografia, é desenvolvimento sustentável. Nós temos aqui uma definição em inglês. Sustainable development is a process for meeting human development goals while maintaining the ability of natural systems to continue to provide the natural resources and ecosystem services upon which the economy and society depend. Ih, professor, mas o meu inglês não é tão bom assim. Calma, nós vamos ver cada um dos termos. Então vamos lá. Primeiro, desenvolvimento sustentável é um processo para alcançar os objetivos humanos. Então ele visa atingir as metas do desenvolvimento humano. While maintaining the ability of natural systems to continue to provide the natural resources and ecosystem services. Então, ele visa alcançar esse desenvolvimento humano, mantendo a capacidade dos sistemas naturais de fornecerem recursos e serviços ecossistêmicos, dos quais depende a economia e a sociedade, upon which the economy and society depend. Então, desenvolvimento sustentável visa atingir as metas de desenvolvimento humano, mantendo a capacidade dos sistemas naturais de fornecerem os recursos e serviços ecossistêmicos, dos quais depende a economia e a sociedade. E qual que é a teoria ecológica envolvida? Primeiro, a teoria relacionada a recursos, como alimento, combustíveis, matéria-prima. E a teoria relacionada a serviços ecossistêmicos, como controle de erosão, polinização das flores pelas abelhas, fertilização do solo pelas fezes de animais, decomposição de animais e plantas por micro-organismos, inimigos naturais de pragas agrícolas ou patógenos desses cultivos agrícolas. Tudo isso está envolvido na questão que nós vamos abordar hoje. Então, o que é sustentabilidade? Sociedades sustentáveis é diferente de desenvolvimento sustentável. O conceito de sociedades sustentáveis possibilita a cada uma delas, dessas sociedades, definir os seus padrões de produção e de consumo e de bem-estar, a partir da sua cultura e de seu desenvolvimento histórico e de seu ambiente natural. Então, esse tipo de definição enfatiza as possibilidades de uma diversidade de sociedades sustentáveis, diferentes sociedades sustentáveis, desde que pautadas pelos princípios básicos de sustentabilidade ecológica, econômica, social e política. Teoria ecológica envolvida. Primeiro, o conceito de estabilidade, que é a resposta à perturbação, a capacidade de um sistema de suportar, entre aspas, as perturbações. Nós vamos ver que nós temos que abordar 4 conceitos importantes: resiliência, resistência, escala local e global e sistemas dinamicamente frágeis ou dinamicamente robustos. Vamos ver o que isso, cada uma dessas coisas significa. Resiliência ou elasticidade é a capacidade do sistema voltar à situação anterior após uma perturbação. Então, nessa primeira figura, nós temos um exemplo de um sistema de baixa
resiliência. Então, o ponto inicial do sistema é esse xizinho aqui, nos dois casos. Você provoca uma transformação no sistema, por exemplo, uma chuva muito forte, uma seca muito forte, uma queimada. E num sistema de baixa resiliência, que ele é representado por essa bolinha aqui, ele é deslocado da sua situação anterior à perturbação, mas ele não volta espontaneamente para a situação inicial. É um sistema de baixa resiliência. Enquanto que o sistema de alta resiliência, ele é deslocado da sua situação inicial para a situação atual, representado por essa bolinha, mas ele volta espontaneamente para a situação inicial, porque é um sistema de alta resiliência. Então, o sistema de baixa resiliência não volta por si só, o sistema de alta resiliência volta ao estado antes da perturbação espontaneamente. E resistência. Resistência é um outro conceito importante para se entender a resposta dos sistemas à perturbação. O sistema de baixa resistência está representado aqui por essa bolinha de gude, que a gente pode empurrar com o dedo, e ela facilmente vai sair do lugar, vai sair rolando. Enquanto que o sistema de alta resiliência está representado por essa bolinha de gude aqui, grudada no chão com um pedacinho de cola. Então, ele tem uma alta resiliência e é difícil deslocar esse sistema. Se a gente fizer um empurrãozinho fraco com o dedo, ele não sai do lugar. Então, o sistema de baixa resiliência é um sistema que se modifica com pequenas perturbações. O sistema de alta resiliência é um sistema que não se modifica, a não ser com grandes perturbações. E a estabilidade é um terceiro aspecto que nós vamos ver, que é qual que é a capacidade do sistema de voltar à situação anterior após uma perturbação. Essa primeira figura aqui representa um sistema de baixa estabilidade local e baixa estabilidade global. Então, nós estamos representando o sistema por essa bolinha aqui sobre uma grande superfície curva. Qualquer empurrãozinho nessa bola vai levar esse sistema para longe da situação em que ele estava anteriormente. Então, ele é sensível à perturbação e ele é deslocado a grandes distâncias do que ele estava antes. Ele tem uma baixa estabilidade local e uma baixa estabilidade global. Nesse ponto aqui, nós temos um sistema de alta estabilidade local. Vocês estão vendo que essa bolinha aqui está dentro de um valezinho. Então, se eu tenho uma perturbação pequena, esse sistema, essa bolinha, ela se desloca um pouquinho e volta para o fundo do vale. No entanto, ele tem uma baixa estabilidade global. Se eu desloco essa bola um pouquinho mais, se o deslocamento, a perturbação é um pouquinho mais forte, ela vai se deslocar para longe da situação anterior. Essa terceira situação aqui, que eu estou colocando esses 3 pontinhos, primeira situação, segunda situação, terceira situação aqui, eu tenho uma baixa estabilidade local. Vejam como a bolinha está sobre uma rampa. Qualquer empurrãozinho, qualquer soprozinho desloca essa bola da situação que ela estava. Mas ele tem uma alta estabilidade global. Então, ele se desloca da situação inicial facilmente, mas ele vai estar próximo, vai estar deslocado para cá ou para cá, próximo à situação inicial, ele tem uma alta estabilidade global. E, finalmente, essa última situação, que a gente pode representar aqui como 4, é uma situação em que o sistema tem uma alta estabilidade local e uma alta estabilidade global. Então, qualquer deslocamento, ele volta à situação inicial, independente desse deslocamento ser pequeno, essa perturbação ser pequena ou uma perturbação grande, ele volta sempre à situação inicial. Muito bem, agora nós vamos trabalhar com sistemas dinamicamente frágeis e dinamicamente robustos. Então, o sistema dinamicamente frágil é um sistema que pode ser representado aqui num gráfico por 2 parâmetros, um parâmetro ambiental 1, por exemplo, umidade, um parâmetro ambiental 2,
por exemplo, permeabilidade do solo. Okay? Então, é um sistema que tolera uma variação estreita na umidade e uma variação estreita na permeabilidade do solo. Qualquer perturbação além dessa variação leva esse sistema a perder a combinação estável, portanto, ele é dinamicamente frágil. Pequenas perturbações além desses limites aqui levam o sistema a grandes deslocamentos. Enquanto que aqui nós temos um sistema dinamicamente robusto, ele tolera grandes variações, tanto no parâmetro ambiental 1 quanto no parâmetro ambiental 2. Então, nós dizemos que o primeiro sistema só é estável frente a pequenas alterações ambientais, enquanto que o sistema 2 é estável frente a grandes perturbações ambientais. Mas como que isso se dá na prática? Vamos ver, então, como que isso se dá na prática. Então, na prática, nós temos uma relação entre sustentabilidade e estabilidade. Então, um sistema sustentável é aquele que tem maior estabilidade frente a perturbações. Por quê? Porque as perturbações são uma coisa comum na natureza. Um dia chove, um dia faz sol. O clima pode ser relativamente previsível, mas mesmo em locais de alta previsibilidade climática, nós temos variações ambientais, que podem ser maiores, por exemplo, com as alterações globais de clima que estão ocorrendo no planeta hoje. Então, sistemas sustentáveis exigem uma alta estabilidade às variações ambientais. Há uma alta estabilidade frente às perturbações ambientais e frente ao esgotamento dos recursos. Na aula seguinte, nós vamos ver as consequências dessas diferentes formas de estabilidade para o equilíbrio e para a sustentabilidade ecológica, por exemplo, para questões aplicadas à sustentabilidade da produção agrícola.